E agora nós vamos à nossa entrevista de hoje com a psicóloga Isadora. Seja bem-vinda ao nosso programa, que você vai trazer informações pra gente sobre o projeto IPBM da APAE. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Guilherme. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço que nós estamos tendo para divulgar o nosso trabalho e parabenizar todos os nossos colegas psis pelo dia de hoje. Verdade, hoje é dia do psicólogo, né? Exatamente. Bom, o projeto IPBM, né, que a sigla significa Intervenção Pais Bebês Mouroense, ele teve início em outubro de 2018, com a vinda da Érica Parlato, que é uma psicanalista, que atualmente reside em Paris, é responsável por várias pesquisas em torno do bebê e das suas relações, junto com outros profissionais. E ela veio para cá para capacitar 70 profissionais, em média, para fazer a detecção de sinais de risco de sofrimento psíquico e ou autismo em bebês. Então, 70 profissionais da rede do município, envolvendo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque esse é um projeto da APAE em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão, foram capacitados profissionais que estão dentro das UBSs, dentro dos CMEs, que são onde os bebês passam com maior frequência, para fazer essa detecção de sinais de risco. Além disso, né, a gente pensa que se tornou uma obrigação ética, além de fornecer para a família que existe esse risco, propiciar a ela um tratamento adequado. Porque de nada adiantaria a gente só falar, bom, existe um risco, existe um sofrimento psíquico. A gente precisa também oferecer um tratamento a isso. E voltando nessa detecção, ela é uma lei. Poucas pessoas sabem, mas em 2017 foi acrescentada uma lei já existente, que é direito da criança de 0 a 18 meses passar também por uma avaliação psicológica de sofrimento psíquico. E para isso existem diversos instrumentos. Bom, aí a gente fala da detecção, que existem os profissionais capacitados para fazer isso nas UBSs e nos CMEs. Porém, a gente sabe que talvez nem todos os bebês passem por lá e aconteça essa detecção. Então a gente acha que é importante também falar o que são esses riscos, o que são esses sinais que o bebê apresenta, para que a gente possa saber que algo não está legal, Com certeza. que algo não vai bem. E daí a gente possa intervir nesse tempo que a gente acha que é adequado e não precoce, para tentar dar um caminho, um futuro diferente para essa criança. Então vamos lá. Os riscos de sofrimento psíquico, eles são vistos de que forma? A gente tem o costume de achar que o bebê é um ser muito passivo, quando na verdade ele é muito ativo dentro do seu desenvolvimento psíquico. Muita coisa depende também dele, né? E como que a gente pode perceber quando algo não está indo bem com o nosso bebê? E isso pode ser percebido por uma pessoa que acompanha um bebê, uma babá, pelos pais. Apesar de não ser a obrigação dos pais notar isso, porque os pais estão lá preocupados em bajular a criança, em brincar, isso é muito importante, muito legal. Faz parte do desenvolvimento também. Com certeza. Mas caso eles tenham uma angústia, uma pulguinha atrás da orelha, o que pode estar acontecendo ali? Que sinais o bebê pode estar dando? Na amamentação, por exemplo, a gente olha muito o bebê nesse momento por conta do movimento corporal dele. Então, o aconchego do bebê no colo é um sinal de que as coisas vão bem. Um não aconchego pode ser um indício de um risco de sofrimento psíquico, né? Então, os hábitos de vida diária, quando eles não estão muito bem regulados, a alimentação, o sono, isso também pode indicar que não tem algo muito legal acontecendo por aí. Outro fator que a gente também pode olhar, a questão da interação. A gente fala separado, mas tudo isso acaba acontecendo de uma forma única. Com certeza. Por exemplo, quando um familiar, o adulto que está disponível ali para aquela criança, vai brincar com ela, vai morder o pezinho, depois esse bebê pode dar esse pezinho para o adulto morder de novo. E é isso que a gente quer, que o bebê também se mantenha nessa posição ativa, de fazer algo para o outro que está recebendo, né? E quando isso acontece, é muito bacana, é muito importante para o desenvolvimento. Mas quando isso não acontece,
pode indicar um sofrimento. Então, esse bebê que não procura, que não chama, que não se alegra tanto nessa brincadeira, que tem um sono muito desregulado, que tem um choro muito excessivo, ou então o contrário disso, que é muito comum escutar, mas ele é tão bonzinho, ele nunca chora, ele não reclama de nada. Tá, mas peraí, por que não? Né? Algo pode não estar legal aí também. Então, uma das coisas que a gente fica muito feliz de poder falar desse projeto aqui, onde tem uma divulgação, é poder falar desses sinais para que os bebês cheguem até nós. Porque quando eles chegam, não tem fila de espera. O contato com a família acontece dentro de no máximo 3 dias, porque a gente não pode esperar quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Quanto antes acontecer o início do tratamento, o início da intervenção, mais chances de uma progressão positiva nós temos. Então, quando eles chegam até... A gente quer que eles cheguem antes, essa é a questão. Porque quando que eles costumam chegar? Quando ocorre um atraso na fala, que é aquilo que acaba sendo mais fácil de ver. É mais impactante também, às vezes, né? Exatamente, os pais se sentem muito angustiados quando tem uma criança que não fala. E isso faz com que gere toda uma mobilização de procurar uma ajuda terapêutica, fonoaudiológica, enfim. A nossa questão era querer falar esses sinais, porque antes ele já mostra que algo não vai bem. E é nisso que a gente tem que se atentar. Mas, mais uma vez, eles chegam quando ocorre um atraso na fala, na maioria das vezes. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Mas se chegar antes, a gente tem muito mais possibilidade de trabalho. Então, e como que eles chegam até nós? A parte da detecção, ela é dividida entre as UBSs, entre os CMEs. Nós também fazemos essa avaliação, essa aplicação de protocolo lá na PAI. E também tem essa questão da demanda espontânea. Então, o pai que tem alguma angústia pode ligar para a PAI, preenche uma fichinha, depois nós logo entramos em contato e agendamos o atendimento. Perfeito. Tá, depois do atendimento que foi feita essa detecção, quando a gente julga que é necessário dar uma continuidade, quando tem um tipo de sofrimento, o que acontece? A criança vem para a intervenção. Essas intervenções, elas acontecem dentro da APAE. Nessa formação que teve em outubro de 2018, os profissionais da rede de saúde da APAE foram capacitados para atender daí na intervenção. E ela acontece semanalmente, num período de aproximadamente 50 minutos, a sessão. E para essa sessão tem algo que é muito legal, que chega junto com nós, o bebê e os adultos que estão disponíveis para estar ali naquele momento. Olha que legal. Então a sessão acontece com 2 profissionais, não é somente um profissional que atende, são 2 profissionais dentro da sala. Geralmente quais são os profissionais? Da psicologia mesmo? Então, como que funciona? Nós temos lá na PAI uma equipe multidisciplinar e esse atendimento também é realizado em equipes multidisciplinares. Por quê? A gente realizou o atendimento, quinzenalmente nós temos supervisão com essa psicanalista, que é a Érica Parlato Oliveira, que foi quem nos formou. Nós temos supervisão com ela para discutir o andamento desses casos. E nessa supervisão existe todo esse grupo de profissionais, que então envolve psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, deixa eu ver se eu não estou, acredito que são esses, não me esqueci. Nutricionista nós não temos. Não temos lá, mas daí a gente encaminha quando existe a necessidade. Então, as duplas que entram para o atendimento, pode ser uma psico e uma fono, pode ser uma TO e uma psico, pode ser físio, enfim. A dupla não tem regra quais profissionais irão participar, porque depois quando a gente discute, como nesse momento de desenvolvimento do bebê tem várias profissões envolvidas, cada um contribui com aquilo que pode. Então, acaba sendo muito rico esse nosso momento de discussão, tanto para nós, enquanto profissionais que acompanham os casos dos colegas, quanto para o caso em questão que está sendo discutido e que a gente atende para fornecer um conhecimento a mais da área. A questão da nutricionista que você perguntou, nós não temos, mas o primeiro passo para esse atendimento acontecer, para se ter a continuidade dele, para a gente investigar o que está acontecendo, são eliminar essas causas biológicas. Então, por isso a gente encaminha para médicos, para nutricionistas, para que sejam feitos exames biológicos, porque, por exemplo, uma queixa comum que não chega
é da criança que não olha quando é chamado. O que a gente pede? Um exame auditivo. Com certeza. Porque como que a gente vai Pode ser o primeiro culpar indicativo, né? a criança que não olha, sendo que ela não está nos ouvindo quando é chamada? Então, todas essas coisas precisam ser pensadas, discutidas, descartadas, para daí nós darmos seguimento. Como que vai funcionar tudo isso? Voltando lá no bebezinho, como que ele vai se portar nessa posição ativa? Ele vai se interessar pela outra pessoa, pelo outro cuidador. Então, quando ele se interessa, ele se movimenta corporalmente, ele balbucia, ele está tendo um sono regulado, porque ele está tendo essa troca, esse desenvolvimento, essa aprendizagem está acontecendo. O estímulo é diferente nesse caso, né? Exatamente. Quando isso não acontece, a gente vai ter que pensar por que não está acontecendo. E aí não existe aquele conceito de culpa, não acontece por culpa do bebê, não acontece por culpa dos pais. Não, isso não tem. A gente vai ver o que está acontecendo de errado ali, o que não está, não diria nem errado, me autocorrigindo, diria o que não está tão legal naquele momento, para que a gente possa melhorar. E isso ocorre com os pais dentro da sessão, porque são eles que estão 24 horas por dia com os bebês. De nada funcionaria 2 profissionais e um bebê 1 hora por semana dentro da sessão, certo? Então, os pais ali dentro faz com que a sessão se desdobre por um período de tempo muito maior do que essa 1 hora semanal. Fora que ali a gente consegue trabalhar esse manejo da relação, essa dinâmica. Nós, profissionais, estamos servindo de ponte. A gente está fazendo essa ligação entre o bebê e os pais, entre os pais e os bebês. Quando eu digo pais, eu coloco aqueles responsáveis, o adulto que está disponível para acompanhar aquela criança. Independe da configuração familiar, né? Importante é o acompanhamento, né? O que nos importa ali é o responsável disponível. O responsável que vai estar ali por aquele bebê e que vai investir nele. Porque quando a gente tem bebês, uma outra questão, que estão em sofrimento psíquico, muitas vezes tem todo esse investimento dos adultos. Isso acontece. É um Os adultos estão e eles se cuidado. desgastam. Sim. E aí quando você está desgastado porque a outra pessoa não te responde, você vai parando de investir tanto. Então, uma das coisas que enquanto profissionais a gente trabalha no IPBM é essa retomada de investimento. E não é só dos pais, porque os profissionais, eles também, é difícil para eles Com também certeza. lidar com isso. Então, a gente faz todo mundo junto, porque quando acontece a sessão está todo mundo junto, todo mundo integrado, para que esse investimento aconteça e que para essas trocas possam ocorrer. E, mais uma coisa ainda, essas trocas têm que ocorrer de forma prazerosa. Com certeza. Isso tem que ser bom para os responsáveis, bom para os terapeutas e bom para o bebê. Porque quando a gente faz isso de forma prazerosa, então a nossa sessão é uma grande brincadeira que acontece, é cadeia show, é todo mundo no chão, é jogar a bola, é comemorar, é cantar música, é dançar se for preciso. Então, quando as coisas acontecem de uma forma que envolve o prazer, a chance dela acontecer novamente é muito maior, porque foi legal. Sim, tudo acontece mais naturalmente, né? Exatamente. Sem ser forçado. Exatamente, Legal. porque quando é legal, bom, vou fazer de novo. Sim, com certeza. Nossa, eu fiz isso, essa pessoa que está comigo ficou tão feliz, vou fazer. E assim a gente vai tirando, a gente vai saindo desse quadro de sofrimento. Porque através da relação, a gente vai conseguindo ter essa escuta, esse olhar sensível e delicado para aquilo que o bebê está nos dizendo, Perfeito. mesmo que não seja pela fala. Comunicação não é só verbal, né? Não, Nunca foi só não verbal. é. No nosso caso, eu acho que o verbal é o que menos tem aparecido. Imagino. É de todas as outras formas. É no choro, é no sorriso, é na expressão, é no movimento corporal. É tudo isso que a gente já colocou como sendo um sinal que quando algo não vai bem, não está acontecendo da forma Até um olhar, né? correta. Ou a falta dele. O olhar, a falta do olhar. Sim. E a gente não pode negar que está muito em alta agora, e eu acho que isso é muito importante de ser dito, o diagnóstico de autismo. Sim. Então, os pais chegam, os responsáveis, muitas vezes com queixas prontas de características de um quadro autístico. E um primeiro passo é tirar isso.
tirar essa ideia do autismo, retomar esse investimento. Por quê? Quando a gente está trabalhando com os bebês, né, a detecção ela acontece entre os 4 e os 18 meses, mas a intervenção ela se estende até aproximadamente os 3 anos de idade. Então, a criança também pode chegar por volta dos 2 anos de idade, a gente também inicia o atendimento se for necessário. Então, quando chega até nós essa questão que tem essas características de autismo, o que a gente preza no primeiro momento é o que? Esse bebê não chegou aos 3 anos de idade ainda. Talvez não fosse justo com ele já dar um diagnóstico talvez dizendo seja precoce nesse caso, que ele é algo, que ele tem algo. Eu acredito sim que seja precoce. Porque a gente não pode esperar mais um pouquinho, até por volta dos 3 anos de idade, e ter um diagnóstico ali. Antes disso, vamos investir no potencial de desenvolvimento dessa criança. Vamos investir no potencial que ele tem de sair desse quadro. Porque naquele momento tem profissionais assistindo, tem o papel dos familiares que é extremamente importante. Quando os responsáveis eles se engajam junto com o bebê nesse processo, é o que a gente falou, não são mais 1 hora semanal de atendimento, são 24 horas diárias que isso vem acontecendo. Recebendo estímulos. Exatamente. Então ele tem muita possibilidade de abandonar esses sinais que trazem sofrimento. Essa é a luta. Essa é a luta. Essa é a luta. Mas que é uma luta, assim, muito prazerosa. A gente até fala que prazer é uma das palavras que a gente mais usa quando a gente está falando desse atendimento com os bebês. Porque é muito divertido e tem que ser. E é divertido de uma forma espontânea. Sim. Né? Então, esse tem que ser, até parece que a gente faz com que... Não, tem que ser divertido, vou chegar, vou fazer isso, vou fazer isso. É minha obrigação ser divertido. Mas não é, acontece de uma forma natural. Todo mundo se engaja ali e é muito gostoso esse tipo de atendimento. As famílias gostam. Imagina. As famílias nos mandam um vídeo frequentemente de como isso acontece. E a gente tira isso de um diagnóstico. Sim. Mais pra frente, se precisar, tudo bem. A gente trabalha daí com a aceitação disso, com as outras terapias que forem necessárias. Mas antes disso, vamos dar essa possibilidade, essa liberdade para a criança, essa possibilidade para que ele mude a sua própria história. Perfeito. Isso é uma das coisas também que é muito importante. Ele é o protagonista da sua história. Tudo o que acontece, tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz é junto com o bebê. Ele também decide o que vai acontecer com ele. Não é só nós ou os pais que estão falando por ele, não. Ele é muito capaz, tem muito potencial de dizer por ele mesmo. Ele pode fazer. Com certeza pode. Deixa eu aproveitar aqui. Falei os comentários que chegaram, são principalmente para você. A Cineuza Nicola mandou boa tarde pra gente. A Vitória Vatim, conhece? Conheço minha irmã. Essa psicóloga demais. Ana Galhardo mandou psicóloga linda. A Vitória mandou orgulho da família toda. E a Lilian também, que orgulho lindona da titia. Olha só. Muitos parabéns e elogios, né, do dia do psicólogo. Hoje é um dia propício. Né? Não, mas eu agradeço. Quando a gente... Vale falar, né? Quando a gente fala de família e do investimento e do apoio, como isso acontece? A gente está falando do quanto esse papel é importante para os bebês e isso se estende para o resto da vida, né? A família é essa base que nos dá esse suporte. Acho que alguém se emocionou ao vivo aqui. Né? Acontece. Para quem estava nervosa, isso já é ótimo. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Isadora, você... Tem mais algum complemento que eu não te perguntei que você acha importante? E também, assim, o que as famílias precisam fazer para procurar esse atendimento da PAI? Então, as famílias, elas podem, no primeiro momento, elas podem chegar até a OBS, elas podem falar com as orientadoras do CMEIs, na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Eles têm lá uma ficha que eles podem preencher e daí essa ficha é encaminhada para nós e a gente entra em contato. Ou então podem ligar diretamente para a PAI, falar sobre o projeto, que eles já encaminham para alguns profissionais que atendem. A Ju mesmo faz a Ju lá do SUS, ela faz esse primeiro contato, preenche a fichinha e encaminha para nós e a gente já entra em contato com as famílias. O que é muito importante dizer é que, se existe qualquer dúvida, vale a pena entrar em contato para fazer essa avaliação. Essa avaliação não quer dizer que tem algo que não vai bem, não quer dizer que vai ter um diagnóstico, quer dizer de uma ordem da preocupação. E mais importante, isso é um direito da criança.
Assim como a criança passa por consultas pediátricas, faz exames biológicos, é um direito da criança passar por uma avaliação psicológica para identificar risco de sofrimento psíquico, para que a gente não tenha, para a gente tentar futuramente minimizar diagnóstico ou doenças que tenham um prejuízo maior. E se a gente faz isso enquanto é bebê, a gente tem muita possibilidade de mudança. A gente fica muito feliz em ter esse projeto lá na PAI, em conseguir dar seguimento para ele. Ele se tornou, inclusive, uma lei municipal. Olha que incrível. Toda a população de Campo Mourão, os bebês têm direito de passar por esse atendimento, se for necessário. Então, é totalmente gratuito. Então, mesmo que não tenha certeza, e mesmo que seja por curiosidade de ter o bebezinho lá, vou levar para ver. Pode levar. A gente fica muito feliz quando chegam bebês também que tá tudo bem e que mostra que os pais estão preocupados com ele. Também é bom dar essa notícia, né? É também ótimo dizer que tá tudo bem. Perfeito. É muito gostoso. E só complementando, a APAE participou recentemente de um congresso internacional, a Miriam até comentou aqui, na segunda, exato. Transdisciplinar sobre a criança e o adolescente. E nós levamos até lá 3 trabalhos, falando sobre o projeto do IPBM. Ele disse sobre como tudo isso aconteceu, né, a parte mais burocrática. Outro conta da nossa experiência profissional, de como foi para nós que também estávamos acostumados com um modelo um pouquinho mais antigo, de só um profissional dentro da sessão, né, essa diferença dos pais entrarem juntos, nossa, um bebezinho. Então isso mudou muito a nossa visão de como a gente vê esse desenvolvimento na primeira infância. E já levamos também um relato de caso de um paciente que nós acompanhamos, que chegou com vários sinais e que hoje tem se desenvolvido muito bem. A gente já tem conseguido colher resultados desse projeto que se iniciou relativamente há pouco tempo. Que ótimo, que ótimo. A gente fica muito feliz de saber desses resultados. E claro, a população, aqui o pessoal que nos assiste, também é muito importante saber de tudo isso para acompanhar o trabalho. E tem mais comentários, tá? Esse para Eduardo aqui com a gente, comandando o programa. O Norton mandou um oi para você aí. A Amanda Andrade falou que você é incrível. A Eliane Dalvanteu, perdão. Por isso que eu falei que Parabéns o nome do meio era complicado. É esse nome. Esse é o nome do meio, Dalvanteu. Consegui, né? Consegui. Isso. Então tá bom. Parabéns a todos. Frutos colhidos são méritos seus, né? Orgulho Isa foi da Poliana Vargas. A Maria Eduarda mandou Ela é Perfeita. Eu vi que tem uma rede assim de família e amigos que estão... Não esquece do churrasco depois, tá? Na hora que acabar a pandemia. Ok. Vou agradecer a todo mundo depois. Obrigada, gente. A Isadora Magalhães também mandou alguns elogios para você. E também eu aproveito para elogiar o trabalho de vocês, na sua pessoa agora, Isadora, toda a equipe da PAI também estendendo esses elogios, parabenizando a PAI de Campo Mourão, que é exemplo para o Paraná, para o Brasil inteiro nesse trabalho. Não é à toa que vocês levaram todas as informações para esse congresso, porque realmente vocês são referências, né? E esse tratamento, esse início precoce, com certeza faz muita diferença na vida das famílias, na vida das crianças e também, claro, adultos que foram detectados tardiamente, mas também é importante esse acompanhamento, né? Como a gente vem falando durante a semana, aqui nessa semana de entrevistas da escola principalmente, mas com certeza o trabalho de vocês é importantíssimo para o desenvolvimento de vocês, de todas as pessoas, de toda a Campo Mourão, toda a região da Concan. Parabéns. Com certeza, muito obrigada. Obrigado mais uma vez pela participação de todos os profissionais da PAI, muito obrigado pela sua audiência aí de casa. Nós encerramos esse boletim. Gostaria de fazer mais alguma consideração? Só agradecer novamente o espaço. A gente fica muito feliz de poder falar sobre os bebês aqui e de como tem sido esse andamento. Não, muito obrigado. Obrigado a vocês pela participação aqui conosco. E amanhã, novamente, nós teremos mais uma participação, nosso último boletim da semana, na sexta-feira. Aguardamos vocês no seu horário de almoço com mais um boletim do meio-dia. Muito obrigado.